O pastor Arildo, de forma assim muito sábia, colocou para que nós pudéssemos, todo mês, termos um momento onde nós pudéssemos compartilhar com sabedoria aquilo que a gente tem visto, ouvido, aquilo que a gente tem presenciado, seja na nossa clínica ou nas nossas leituras também, e que a gente possa vir a contribuir com a igreja no cuidado com o bem-estar físico, orientações para isso, e também na nossa saúde emocional. Então, você que está nos ouvindo, as pessoas que estão aqui, uma vez por mês nós temos um encontro. Hoje é comigo, um outro momento vai ser com o presbítero Eliseu, depois com a Cris, que é psicóloga aqui da igreja também, e que nós vamos estar sempre conversando sobre aquilo que nos incomoda na nossa mente, e que possa estar interferindo em todo o restante do funcionamento do nosso corpo, e por que não, na nossa espiritualidade também. Ok? Apresentação, pode colocar a apresentação. Irmãos, só para a gente começar, eu gostaria de fazer 2 movimentos. O primeiro movimento foi o que eu fiz hoje cedo. Eu pedi nas minhas orações para que eu não atrapalhasse aquilo que a gente vai estar conversando aqui essa noite. E eu queria que você também pudesse me acompanhar agora nessa oração, onde a gente vai estar falando sobre isso. Eu sei que a gente tem várias preocupações, eu sei que a gente tem várias questões a tratar, mas nesse momento que você está aqui, nesse horário que você já separou, que você possa estar pedindo também que a sua concentração esteja aqui e que você possa sair nessa noite com o máximo de proveito para que você possa ter as ferramentas, as técnicas para poder estar lidando com o seu dia a dia. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui essa noite. Nós estamos aqui porque nós escutamos o seu chamado. Escutamos, ó Pai, o Senhor nos dizendo que o Senhor foi quem nos deu esses dons e esses talentos. E cada um aqui tem o seu. Quem está em casa também tem os seus. E o que nós precisamos fazer é não esperarmos estar prontos para começar a compartilhar, mas começar a compartilhar e assim o Senhor vai nos aprontando. E por isso, nessa noite eu peço, não me permita atrapalhar, nem com os meus pensamentos, nem com os meus sofrimentos, e nem com as minhas chateações, tudo aquilo que a gente pode e deve aprender aqui essa noite. Que o Senhor assim nos ajude, que assim o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus, amém. O texto base que a gente vai usar está em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Nós vamos ler esse versículo e depois nós vamos caminhar um pouquinho até voltar para ele. Diz assim: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Nós temos hoje um tema que, ao mesmo tempo que ele coloca nós, eu, você, como ser humano, ele também coloca uma questão chave aí, que é o enfrentamento a essa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Está lá em Filipenses e o presbítero Wellington já colocou aqui. Mas será que nós conseguimos ficar ilesos, passarmos distantes de qualquer tipo de ansiedade? Será que existem mais de um tipo de ansiedade? Eu atendo pessoas que às vezes a gente pede para poder conversar um pouquinho sobre algo que as preocupa e elas sempre são reticentes, são resistentes e dizem, eu não tenho nenhum tipo de ansiedade. Será que a gente não tem nenhum tipo de ansiedade? E essa noite a gente vai se conhecer um pouquinho. A gente vai ver o que é normal e o que é anormal. Quando nós fomos formados, tem muitas coisinhas que nós já recebemos de fábrica. Quem diz que nós não temos medo? Quem diz que nós não temos angústia? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Será que nós não temos ansiedade, apesar de nós não podermos vivermos ansiosos? Mas será que quando chega alguém na sua casa, você não fica ansioso para poder receber? Para saber se ela gostou da comida que você fez? Quando você
casa e você já deseja ter seu filho, depois os seus netos? Será que tudo isso não é uma ansiedade? Será que a ansiedade não é passar no vestibular, cursar uma faculdade, ou ter um filho que possa ter uma carreira, que possa conseguir coisas que talvez um dia você não conseguiu? Quantas ansiedades normais nós temos? Quantos medos nós temos? Atravessar a rua. Será que não é bom que eu possa pegar a minha pequenininha, a Rafaela, e dizer: ó, minha filha, cuidado ao atravessar a rua, o carro pode te pegar. Medos são normais, mas existem medos que nos impedem de sair de casa, até para vir à igreja. Temos tanto medo que a gente às vezes se dedica a ficar mais tempo dentro de casa e acompanhar as lives somente pela internet, pelo medo de sair de casa. Quando o medo nos paralisa, quando a ansiedade nos paralisa, ou quando a depressão nos aprisiona a um passado, aí nós precisamos ligar um alerta. Mas eu tinha várias imagens para poder colocar aqui, e eu me identifiquei com essa. Eu não sei se é pela interrogação, se é pelo nariz, pela boca, ou por alguma coisa que está faltando aí em cima. Mas a questão é justamente essa. Existe a nossa ansiedade, que é normal. E à medida que a gente sabe isso, já causa muito menos ansiedade. Só de saber que se amanhã tem algum boleto para pagar, isso já nos causa uma certa ansiedade também. Um telefone que possa tocar de algum cobrador, todas essas coisas são coisas que nos inquietam. Mas existem algumas ansiedades que nós precisamos tomar cuidado. E essas ansiedades, a gente vai compartilhar um pouquinho aqui. A primeira ansiedade, o telefone tocou e um paciente me cobra de alguma coisa muito específica. O falecimento da cantora Marília Mendonça. Ele, com um tom de voz trêmula, engasgada, começa a dizer do medo, do pavor, da ansiedade em pensar na possibilidade dele morrer. Eu perguntei se ele iria viajar de avião. Ele falou: não, eu não tenho nem condição financeira para isso. Eu perguntei: mas você conhece a cantora? Não, eu não conheço a cantora. Eu só ouvi falar da cantora. Mas você gosta do gênero musical que ela cantava? Não. O meu é outro. Eu falei: mas só de pensar que uma menina tão nova morreu, eu já estou com quase 60, então eu sou o próximo. Ansiedades, que de repente ao escutar no jornal tan 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 tan, quem nunca escutou essa musiquinha assistindo a Globo e de repente soube de alguma coisa que tivesse acontecido que você nem imaginava? E a nossa mente desperta uma ansiedade. Porque todos nós nos identificamos com alguém, com um ser humano, por alguma questão especial. Essa é uma possibilidade que nós devemos ficar atentos. Uma outra aconteceu comigo. Eu nunca gosto de falar tanto das coisas que acontecem comigo, porque a gente às vezes deixa de citar tantas outras pessoas que às vezes tem algumas questões que podem às vezes contribuir mais. Mas tem um caso específico que eu preciso mostrar a fragilidade nossa enquanto profissional também. Eu chorei muito já antes de vir para cá, agora eu já estou mais tranquilo, alguns dias antes. Quando a gente estava preparando a mensagem, a gente vê as coisas que a gente passa e as coisas que nós todos os dias temos uma guarda, uma proteção, e que a gente vê acontecendo com outras pessoas e a gente acaba sendo resguardado. Essas coisas todas nos emocionam muito. Então nós não temos como deixar de ser gente. Esse é o primeiro registro. E nessa de ser gente, entre um atendimento e outro, entre uma preocupação e outro, entre um homeschooling ou a gente se virando no home office, em casa, um belo dia depois do almoço, naquele dia em que você não dorme direito, naquele dia em que sua alimentação não está tão boa, naquele dia que você não consegue fazer uma atividade física, já por semanas, de repente, não mais que de repente, a boca começa a formigar. Depois da boca, os dedos. Olhando para a boca, percebendo a boca, olhando para os dedos formigando,
já começa a vir uma preocupação, o coração começa a bater mais forte e começa a dar um aperto no peito. O que era só um calor, às vezes por conta de um dia quente, começa a oscilar entre calor e frio. E de repente minha esposa entra, minha esposa Alessandra, que está aqui do lado, com toda a calma, a serenidade que é dela. Quem conhece sabe como que ela é tranquila. Eu falo, meu bem, eu estou infartando. Tem certos momentos que às vezes é até ruim a gente conhecer. A gente conhecer certos comportamentos e certos sentimentos. E ela, sim, mas e? Eu falei, eu preciso ir para o médico. Mas e eu faço o quê? Eu falei, olha, começou a formigar agora os dedos. Já está apertando o coração. Se começar a formigar os braços, principalmente o esquerdo, eu já não vou ter mais muito tempo. Aí vem a nossa mente, aí vem a nossa ansiedade. Já tinha 2 anos que eu não fazia os exames cardiológicos. A única coisa que a minha mente me emprestou naquele momento de informação, já não era mais se eu poderia respirar, se eu poderia fazer. Normalmente a gente vê a nossa pulsão para ver os batimentos cardíacos, né? Para ver a quanto está, se tiver mais de 100, e pelo que eu vi estava mais de 100. E de repente, todas essas coisas você só consegue fazer uma ligação, que é com os seus pensamentos. Minha mãe tem colesterol alto. Eu tenho 2 anos que eu não faço exame cardiológico. Meu avô, que eu nem conheci, morreu de infarto dormindo. Eu falei, sou eu. Peguei o carro e fui para o médico. Cheguei no médico, naquele dia, o eletrocardiograma não estava funcionando direito. A moça teve que fazer 2 vezes. E depois que ela fez o eletrocardiograma, depois de ver a pressão, que tinha dado uma alteração, tinha dado 13/8, minha pressão sempre foi 12/8. De repente, a moça aparece e me diz, o médico quer conversar com você. Aí eu já estava preparando, né? Se eu tivesse um testamento, já era hora de ligar para o advogado, para a Lígia, para o Marcelzão, para o Augusto, ou já começar a ver alguma coisa nesse sentido, né? Aí que o coração começou a bater mais forte. Foi aí que as coisas se intensificaram. E quando eu volto, o médico, eu falo, doutor, estou infartando. Ele falou, olha, nós vamos só descartar essa possibilidade. Eu falei, eu estou infartando mesmo. Ele falou, nós vamos pedir, eu vou pedir agora um exame de sangue. E no seu exame de sangue a gente vai descartar. Mas sua pressão, você não tem histórico de pressão alta, então tem alguma coisa oscilando aqui. E sua pressão, que até então você me disse que é normal, estava com oscilação. Foram as 2 horas, talvez mais horripilantes que eu já passei. Porque naquelas 2 horas eu só não pensei no futebol de sexta-feira, França. A única coisa que eu não pensei. Agora, de restante, quem era que eu podia ligar, qual era o perdão que eu podia pedir, quais eram as pessoas que eu queria ver. Tudo isso foi naquele momento por conta de uma crise de ansiedade que todos nós estamos sujeitos. E à medida que o médico trouxe a informação de que estava tudo bem e eu consegui fazer as respirações que normalmente a gente fala, que a gente orienta, só pelas informações a pressão começou a baixar, os batimentos começaram a desacelerar e de repente tudo passou a ficar bem. Mas esse é o momento em que todos nós estamos sujeitos e que se acontecer com você, por favor, procure um médico. Existem exames a ser feitos. E nesses momentos, diferentes do primeiro, a gente pode tratar a partir da medicina, a partir dos exames laboratoriais e, por que não, procurar um PA mais próximo também. E existe um terceiro momento, que também todos nós estamos sujeitos, que é uma ansiedade que a gente precisa observar, que é com relação à nossa correria, o nosso estresse do dia a dia. As crianças em casa, você precisando trabalhar, você precisando estudar, você precisando competir com esse novo mercado de trabalho. Como que você vai fazer para você ter novos clientes? Como esses clientes chegarão até você? Se você não sabe mexer com a internet,
E eu recebo muitas pessoas que estão com dificuldades enormes por fazer essa migração do presencial para o virtual. E todas essas questões estavam na mesa de um empresário. Podia ser Eliseu, podia ser qualquer outro empresário da nossa igreja ou de qualquer outro lugar. E a criança querendo brincar. E de repente o pai pegou o que tinha na reta dele, pegou um encarte de jornal, tinha um mapa de todo tamanho. E picotou aquele mapa todo. Foi o que ele pensou na hora. Olha, filho, você quer brincar comigo? Você monta esse mapa. Quando você terminar de montar esse mapa, e ele picou bem picadinho, a gente vai brincar. E continuou trabalhando. E deu 5 minutos depois, um menino esperto, parece até a Rafaela, a minha pequenininha, veio com o mapa todo montado. E disse, pai, pronto, agora a gente pode brincar? 5 minutos. Ele falou, meu filho, como que você conseguiu montar esse? Tem tantas cores diferentes, tem tantos rabiscos diferentes. Ele falou, papai, eu não entendi nada daquele lado, mas do outro lado tinha um homem, tinha bigode, tinha cabelo, tinha orelha, tinha nariz. E quando eu fui montando tudo, quando eu fui ver, o mapa estava pronto. E essa história diz para a gente o seguinte, que às vezes, tomar conta das coisas que nós não temos controle é muito difícil. Você olhar um mapa com aquele monte de cores, você sem saber como fazer para pagar as suas contas, você sem saber como fazer para lidar com a concorrência, você sem saber como lidar com um filho que quer atenção e você precisa se capacitar, a gente aprende que tem muitas coisas que nós não temos controle, mas o que nós temos controle é do homem que está do outro lado. E a partir do momento que nós cuidamos desse homem ou dessa mulher, nós passamos a ter muito menos ansiedade. E para a gente aprender a lidar com esse homem, com essa mulher, com esse indivíduo, que é o único que pode fazer a sua parte, toda outra, nós temos outras formas de fazer e de resolver, que nós vamos conversar hoje. Nós temos 3 pilares de qualquer indivíduo. E esses 3 pilares se resumem à nossa espiritualidade, a nossa mente e o nosso corpo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar isso para funcionar, porque a gente começa pela ordem errada. A gente às vezes começa com academia, vai para a faculdade e depois a gente cuida, se der tempo, da nossa espiritualidade. Mas nesse tempo que a gente tem de consultório, esse tempo que a gente tem de clínica, a gente tem visto que as pessoas que têm mais resultado, mais rápido, são as pessoas que têm a sua espiritualidade muito bem trabalhada. Porque veja, antes de você ir para a faculdade, antes de você ir para a academia, você precisa abrir seus olhos. E depois que você abrir os seus olhos, você precisa ter ânimo, você precisa ter força, e você precisa ter desejo de cuidar de menino, de cuidar da faculdade, de cuidar do emprego, de encontrar pessoas que você não gosta, pessoas que você não se identifica, mas tem que conviver. E como que você faz isso se não for pela sua espiritualidade? Toda a nossa espiritualidade nos presta o maior favor de todos, que é a partir da nossa fé. Quem é que consegue fazer qualquer coisa na vida se não tiver fé de que o seu movimento, de que o seu gesto de levantar é necessário e suficiente para você continuar ou para você seguir? A nossa espiritualidade está envolvida a forma como a gente lida com a morte, como que a gente lida com a vida. Nós temos uma missão de vida, ou você está aqui de passagem, você está aqui só para juntar, você está aqui só para gastar, você está aqui só para poder curtir, você está aqui só para poder ver filhos desbravar territórios, fazer viagens, como muitos têm feito hoje, os nômades digitais. São esses motivos. A nossa espiritualidade vai começar a nos chamar a atenção para isso. E a nossa mente? A nossa mente,
ela nos ajuda até a entender o que a gente está conversando aqui. Às vezes tem assuntos sobre a nossa ansiedade que a gente não sabe, justamente porque a gente ainda não tem a nossa mente aberta para buscar mais informações sobre isso. E a gente às vezes acha que essas informações todas são coisas de livros que estão fora da igreja. Mas aí a Bíblia já fala sobre ansiedade. A Bíblia fala sobre depressão. A Bíblia fala sobre todos os assuntos que depois autores irão detalhar. Irão colocar as suas experiências. Mas no momento em que você passa a ler, você percebe que em algum trecho da Bíblia já falava sobre algo assim. E à medida que a gente vai buscando, Augusto Cury diz que ele foi um dos maiores ateus que já existiu. Não é um homem de denominação religiosa, mas ele diz que ele se converteu a Deus somente lendo a Bíblia. Ele começou, e é um homem super estudado, PhD, depois de ler tantos outros pensadores, filósofos, tantas pessoas que foram expoentes da sua época, ao ler tudo aquilo que ele viu na Bíblia, ele percebeu que quanto mais ele lia, mais ele entendia da existência de Deus. Então, nós não precisamos nos preocupar em ler e voltar, ler fora e depois voltar a ler na Bíblia, porque tudo que nós passamos é a repetição de algo que já está escrito, mas a gente às vezes precisa ter certas vivências para poder voltar na Bíblia e entender os mistérios maravilhosos que estão guardados ali para todos aqueles que abrem a sua mente para entender a grandeza de Deus, que não é nada nem ninguém que possa diminuí-lo, mas que a nossa mente bem trabalhada pode fortalecer esse nosso elo espiritual e da nossa mente. Agora, a mente é onde guarda a parte consciente, a parte inconsciente. Você já reparou que quando você passa a marcha, logo que você tira a carteira, você olha para cada movimento do braço. Mas com o tempo, você nem precisa mais disso. A sua mente inconsciente já armazenou todos aqueles movimentos. Aqui nós temos nos sinais de trânsito vários malabaristas. A mente é tão impressionante que eles conseguem fazer vários movimentos ao mesmo tempo. E conseguem às vezes até tirar as moedas do nosso bolso para a gente poder dar. Por mais resistente que a gente esteja. Porque a nossa mente inconsciente, ela é capaz de gravar movimentos e a gente já conseguir fazer acrobacias, atividades que possam deixar qualquer pessoa de boca aberta. Essa é a nossa mente, que é a consciência, o inconsciente e o nosso subconsciente, onde ficam guardadas as nossas emoções. Mente. Será que a nossa mente está desligada, está afastada do nosso corpo? E é aí que a gente se engana. Essa é uma outra informação muito importante, porque o nosso corpo tem um cérebro, mas embaixo do encéfalo que a gente conhece, existe um sistema chamado sistema límbico, onde todas as informações, antes da gente armazenar no nosso córtex, passa pelo sistema límbico, através do tálamo. E é ali que a gente pode dizer, todas as coisas que você, que eu fazemos, são feitas com emoção. E as nossas emoções é que nos tornam diferentes de todo outro bicho, de todo outro animal, e que nos faz ver que nós podemos morrer, nós podemos ter prazo, nós temos um relógio biológico ligado. E que a partir desse momento, todas as coisas começam a se comportar diferente na mente da gente. Com o passar do tempo, você quer fazer, às vezes, um preenchimento labial, ou às vezes tem gente que quer botar um botox, tem gente que quer botar cabelo, tem gente, não sei, mas tem gente que tem sonho de botar cabelo. Então, todas essas coisas acontecem porque a gente percebe o tempo passando. A gente percebe que nós estamos avançando.
na nossa idade cronológica. E é aí que a gente precisa entender que nós, então, somos espírito, mente e corpo. E esse indivíduo, todos nós, precisamos aprender a lidar com essa máquina que funciona em equilíbrio. E para a gente poder ter equilíbrio, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que a gente possa conhecer sobre nós mesmos. E à medida que nós nos conhecemos, que nós nos tratamos, nós estamos muito mais fortalecidos enquanto indivíduos. Mas nós temos uma dificuldade, que dificulta esse equilíbrio. Eu vou passar um videozinho agora. Nesse vídeo, essa canção vai falar um pouquinho de quais são os dilemas que nós vivemos para atrapalhar esse equilíbrio que a gente tanto deseja e precisa. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado sei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais provado serei, além de suportar. E se ainda eu cair e pensar que... Por todas essas questões, que são situações e pensamentos. Quantas situações nós vivemos, experimentamos, vivenciamos? Quantas situações nos deparamos todos os dias? E os nossos pensamentos, será que conseguem ficar distantes de tudo isso? Os nossos pensamentos conseguem ficar ilesos a tantas situações, principalmente essas, desse momento que nós vivemos? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E nós vamos falar sobre sonhos. Porque nos sonhos tem pensamentos. E aí a gente volta ao nosso texto inicial, que diz que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ódio, pensamentos, sonhos. Olha quanta coisa no lugar só. Quando nós vemos esse trecho do texto, nós percebemos que nos sonhos e os pensamentos existem 3 grupos aí. E esses 3 grupos têm formações totalmente diferentes, mas que nos conectam a cada uma delas. A partir de José. José era um menino de 17 anos. Um menino protegido pelo seu pai,
o menino amado por sua mãe, o menino que cresceu tendo todo o gosto e o gozo da família. E esse menino era sonhador. Esse menino teve não só um sonho, mas teve dois. E no meio de 12 irmãos, ele, como sendo o penúltimo, ele ousou a falar as 2 vezes o sonho que ele teve, na inocência de um menino, achando que ele pudesse agradar as pessoas que estivessem ouvindo. O primeiro ele desagrada aos irmãos, e o segundo ele desagrada aos pais, ao pai e à mãe. Um falava sobre feixes e o outro falava sobre lua, falava sobre estrelas e falava sobre sol. E o pai dizia: mas quer dizer que você vai ser maior até que eu, meu filho? Veja quanta ansiedade. Porque no dia que você tem um sonho, e crianças, adolescentes têm sonhos, como que você tem lidado com os sonhos do seu filho? Como que você tem feito com o seu filho a respeito dos sonhos que ele tem, a partir dos sonhos que você tem para ele? Quantas vezes, ao invés de nós abraçarmos, nós incentivarmos, nós dizemos ao filho: esse sonho aí não. O primeiro movimento do pai foi dizer ao filho, repreender o filho: mas como assim, você vai ser maior do que a gente? E o segundo movimento diz ali no texto, que o pai, mesmo não concordando, guardou aquilo para ele. E você, como você tem feito com seus filhos? Qual é a ansiedade que você tem nutrido com relação às expectativas que você tem sobre a profissão do seu filho? O que ele vai fazer? E se ele não quiser ser um juiz, um advogado, um médico? E se ele não quiser fazer um concurso? E se seu filho não quiser ser um economista renomado? E se ele não quiser ser um artista? E se ele não quiser ser um dentista? E se ele não quiser ser um empresário e herdar ou tomar conta de todos os seus negócios? Como nós vamos lidar? E aqui diz que ele calou, silenciou. A ansiedade, a partir desse momento, a de José era: será que eu consigo um dia realizar esse sonho? Porque eu sou pequeno, e nesse sonho eu sou grande. Grande em tamanho e grande em poder. E o pai nos mostra que o papel nosso enquanto pai, sobre a ansiedade que nós temos e que os nossos filhos virão a ter, porque os nossos filhos querem nos agradar, os nossos filhos querem demonstrar o amor que eles têm pela gente. O nosso papel é de abraçar, de apoiar, ainda que não seja do nosso gosto, mas que ele possa fazer o melhor que ele puder naquilo que ele escolher. Essa é uma ansiedade que pode vir para todos nós e que nós podemos ter assim uma sugestão de como começar a tratar. A segunda questão, os irmãos. Esse talvez nós precisaríamos aqui de muito tempo, talvez só para poder falar sobre esse tipo de ansiedade. Porque a gente se engana muito, achando que todos os nossos pensamentos, que são de sonhos, são a respeito dos nossos filhos, são só sonhos bons. O problema é que esses irmãos, eles tinham sonhos que não eram bons. Esses sonhos não só não eram bons, como demonstravam qual era o tipo de sentimento que eles nutriam. Ora, no momento em que ele diz que eles se iraram por um sonho que não era dele, logo a gente pode dizer que eles não estavam contentes com eles mesmos e nem com os sonhos que eles tinham a respeito deles, ou a falta de sonhos que eles pudessem ter. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais, porque a história não começa aqui. A história começa lá atrás, quando o pai desses meninos, o Jacó, ele se apaixonou por uma moça chamada Raquel. Mas o pai fez aquilo que um dia ele fez com o irmão, foi armar uma cilada para ele. O sogro fez com que, ao invés dele trabalhar para ter a filha que ele desejava, ele trabalhou e como salário ou como presente do trabalho, ele ganhou a irmã que ele não, a esposa que ele não queria e não desejava, que não era tão bela, que não era a mais bela,
que não era aquela que mais enchia os olhos. E essa, depois dele aceitar trabalhar um tempo a mais, ele acabou levando as duas. Só que ele só conseguiu ter filhos com a primeira, que não era aquela que ele mais desejava. E esse menino que ele passa a tratar melhor que os outros, era filho de quem? Filho daquela que ele amava. E até ele ter o filho com a mulher que ele amava, ele passa a ter vários outros filhos, com a mulher que ele não amou, mas recebeu, e com as servas dessa mulher. Ou seja, esses meninos nasceram com desprezo. Esses meninos possivelmente nasceram preteridos, nasceram separados dos outros, nasceram sem um amor, sem um carinho. E quando você tem uma história de vida que dificulta a sua caminhada, que você não recebe tudo aquilo que todo ser humano deveria ter, isso nos transforma em pessoas amargas. E a gente pode até narrar um momento anterior a esse, onde esses mesmos meninos experimentaram do assassinato. Eles tiraram a vida praticamente de um vilarejo inteiro e armaram para eles para isso, para que essas pessoas do vilarejo de Siquém, depois que a irmã foi abusada sexualmente, esses irmãos se juntaram e então resolveram desposar essa moça. E eles tramaram e levaram todos os homens a fio da espada e, sem contar com isso, ainda por cima, levaram tudo aquilo que tinha naquele lugar. Ou seja, homens que já tinham um histórico de pensamentos que não eram bons. Qual é a sua história? Qual é a sua história que você chegou aqui? Qual é a história que te deixa tão amargo quanto você tem se sentido? Que tem alimentado os sentimentos que você tem que não são bons. Que nos seus comportamentos, depois que você fala, você vê, já falei. Depois que você age, você fala, agora já foi. Talvez você esteja procurando a explicação de hoje, mas ela está lá atrás. Ela está na raiz de como que você lida com essa história não resolvida. Com essa história não trabalhada de forma individual. Onde a gente acha que só o outro vai poder ter tudo. E nós não vamos poder ter nada na vida? Então nós vamos dar um jeito em tudo isso. Essa é a questão dos irmãos. Os pensamentos que nutriam aquele ódio. E nós ainda podemos falar sobre o pai. Olha, Jacó era um homem que agiu com predileção. Eu tenho uma filha só. Mas para você que tem 2 filhos, às vezes um filho que veio antes do casamento, às vezes um filho que veio com a sua esposa, já trouxe esse filho para sua casa. Esse filho não era seu, mas você herdou. Você que está dando continuidade na criação. Como que você, enquanto pai, tem lidado com os pensamentos relacionados aos filhos que estão sob a sua tutela? Que estão para que você possa tomar conta. Quais são os pensamentos que você tem com relação aos seus filhos? Se os seus pensamentos forem, veja, Jacó, quando ele se comportou para poder fazer uma roupa especial para aquele filho, e ainda provocando ainda mais, sem ele saber e sem perceber, a ira dos outros, a mãe dele já tinha agido assim com ele. Ele era gêmeo. E a mãe, junto com ele, armou para poder pegar aquilo que era do outro. E fez isso com predileção. E quando nós agimos baseado naquilo que nós experimentamos de vida. Aquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa. Aquilo que os nossos pais faziam, se comportavam e a gente acabava repetindo. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer hoje. Quais são os pensamentos que você tem, que você está repetindo, seu pai, a sua mãe? Qual é o pensamento que você está, como uma programação, dando continuidade àquilo que o seu avô foi, aquilo que o seu pai foi, e agora você está sendo, e possivelmente, se essa reflexão não chegar até você, os seus filhos vão ser como você. Mas nós temos oportunidade de pegar toda essa ansiedade e fazer diferente.
E nós vamos caminhar um pouquinho mais para a gente entender como que nós podemos fazer e lidar com isso. Pensamentos. Bom, todos os pensamentos, eles geram emoção e depois geram consequências. Todos os pensamentos que nós temos, eles nos fazem, se você tem medo de uma barata, qual é a emoção que você sente? E depois qual é o comportamento que você tem? Então, começa com um pensamento de que aquela barata pode ser um bicho enorme que vai te engolir. Ou tem gente que tem medo de minhoca, qual é o caso de gente que eu conheço, que até a minhoca chegar até você, você já foi, voltou em casa, já lanchou. Mas tem gente que tem medo de minhoca. E tantos outros medos. Mas é um pensamento que gera uma emoção, que causa um comportamento. E aí nós vamos entender que todos esses pensamentos geraram emoções. Pensamentos não cuidados provocam e promovem emoções dentro da gente. Raiva, ressentimento, rancor, ódio, alegria. Eu vou desbravar o mundo. O meu filho vai ter tudo aquilo que um dia eu desejei para ele. Pensamentos que geram emoções de alegria, de todas as outras, e, consequentemente, comportamentos. E qual foi o comportamento que esses pensamentos geraram na mente, ou nos comportamentos do irmão de José? Fizeram com que ele se livrasse do irmão. Opa, já que um dia ele pode ser tudo isso, então nós vamos resolver rapidinho. Porque quando os nossos pensamentos estão inundados na nossa mente, a gente precisa entender o seguinte, que quando a gente nutre uma emoção, você não consegue automaticamente desfazer dela. Por isso que quando a gente está muito aborrecido ou irado, você fala para depois você começar a se arrepender do que você disse. Porque aquela emoção ela é tão impregnante, ela é tão pesada que você não consegue ficar distante dela. Então, possivelmente, esse tenha sido o motivo pelo qual os irmãos de José não conseguiram perceber as consequências do que eles estavam fazendo. Um irmão mais velho ainda tentou falar, não vamos fazer nada com ele. Mas a emoção, os pensamentos, quando você bate na tecla de um piano, você bateu na tecla, ela emite um som, porque ela está amarrada numa corda. O elétrico não, mas no piano está amarrada numa corda. Então, todas as pessoas que convivem com aquele sentimento, que foi o caso de todos aqueles irmãos que foram preteridos, qual é o sentimento? É o mesmo sentimento da corda. É o sentimento da ira. É o sentimento de que as coisas não foram boas com eles, somente com o outro. Então, todos nós vamos arrumar um jeito, ainda que eu não concorde, mas eu não consigo ver diferente. E nós vamos dar um jeito para que tudo isso acabe e acabe rápido. Ao invés de matar, passa uma caravana, eles vendem. E esse rapaz, o José, ele é vendido para um capitão de guarda, o capitão do rei, e fica lá trancado. E depois disso, há um outro momento onde esse rapaz José, ele agora recebe uma outra cilada, não mais dos irmãos, mas da mulher desse capitão, que tenta ter uma relação sexual com ele, e agora ele já tem tudo dentro da casa do Potifar, inclusive a confiança do Potifar. Agora ele, depois de ser tentado e resistir, é preso. E depois que ele é preso, ele passa a ter aquele cenário ali onde ele senta com outras duas pessoas que estão na mesma prisão que ele. Mas nesse momento, é um momento de ansiedade de todos nós, onde nós somos injustiçados. Isso não aconteceu só com José. Quantas injustiças você já sofreu? Quantas injustiças você está sofrendo? Quantas dificuldades você está passando e acha que você não fez nada para merecer o que você está passando? E aí é nesse momento que a gente precisa trabalhar nossa mente a nosso favor. Porque é nesse momento que a nossa mente precisa dar espaço para uma questão principal, que é a nossa fé. Ora, se você está sendo injustiçado, se você não pode fazer nada,
E se você está tendo que continuar a caminhar todos os dias, como que você pode lidar com aquilo que não está no seu controle? Seja um furacão, seja um carro desgovernado, seja um falecimento de forma abrupta, seja uma doença, seja um câncer. Como lidar com essas questões que estão para a vida da gente, que não fizemos ou achamos que não fizemos nada para merecer aquilo, e muitas vezes não fizemos mesmo. Mas todas essas questões estão no mundo. O mundo é feito de doenças, é feito de tempo, é feito de passagem. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos em um outro país, outra hora nós estamos bem financeiramente, outra nem tanto. Então, essas coisas todas estão no mundo. E como que a gente lida com isso é o que a gente vai falar agora. Porque a fé, ela não simplesmente tem que ser a certeza daquilo que a gente não vê, mas tem que ser com a gente vendo aquilo que a gente gostaria de ver. E José está vendo a realização de um sonho, que um dia ele seria o maior da sua casa, e que toda a sua família ia precisar dele, e ele estava à disposição. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui maravilhosos, 3 histórias de vida, para que a gente pudesse estar vendo sobre isso, sobre como fazer no momento de injustiça, como que a gente pode lidar com a nossa mente e com a nossa espiritualidade nesses momentos. Essa primeira moça, muito bonita, não dá para ver de longe, mas o saltinho que ela tem ali é dela, mas ela não tem do joelho para baixo. Uma moça linda que não tem do joelho para baixo. Ela chama Amy Purdy, que é com P. Essa moça com 19 anos, ela nasceu num lugar muito seco, que é no lugar de Las Vegas. Las Vegas é no meio de um deserto, mas ela sonhava em ser snowboard, que é aquela prancha de gelo. E ela então começa a pensar em como que ela poderia fazer para juntar dinheiro para viajar o mundo. Mas um belo dia, ela é acometida por uma doença que depois ela veio a saber que estava com uma sepse, que é uma infecção generalizada, a pressão fica mais baixa, e ela corre um risco enorme de ter vários órgãos contaminados por aquela bactéria. E era uma bactéria provocada por uma das meninges do cérebro. Ela então conta a história dela num sonho, numa visão, onde esse sonho dizia para ela o seguinte: olha, você vai voltar, você não vai entender nada, mas no final tudo vai fazer sentido. Você não vai entender nada, mas um dia tudo vai fazer sentido. Essa moça voltou. Quando ela voltou sem as 2 pernas. E aí ela teve que lidar com a possibilidade de colocar uma prótese. A prótese era pesada. Com a prótese pesada, como é que ela poderia viajar o mundo e como que ela poderia novamente botar suas pernas sobre uma prancha? E aí ela conta que ela chorou por dias seguidos, até um dia em que veio na mente dela: olha, se eu fosse uma autora de um livro, se eu pudesse escrever a minha história, qual é a história que eu poderia contar sobre a minha história? Aí ela lembrou da infância dela. E na infância dela, ela só conseguia pensar: eu estou agora descendo o cume de uma montanha, eu já sinto até o meu corpo arrepiado, eu já percebo as minhas emoções de poder sentir aquela adrenalina no meu corpo todo, e já consigo me ver no final, na chegada, com as mãos para cima e me alegrando por ter feito e visto e vivido tudo aquilo. E aí, quando ela começa a nutrir esse tipo de pensamento, depois vem um pouquinho da realidade. Depois de 4 meses, ela começou a tentar a fazer agora aquilo que era a imaginação, a parte real. Começa a botar a prancha no pé e tenta esquiar.
e vê que não dá certo, e todas as pessoas começam a ridicularizá-la, começam a rir dela. E ela diz que a solução que ela encontrou foi rir da situação que ela se encontrava. E olhar com graça, porque no meio de momentos que ela não tinha o que ela desejava, ela tinha muitas outras coisas que muitos outros não têm. Fazendo isso, ela diz que em alguns momentos ela ia pegar a prancha de snowboard e quando ela tomava um tombo, a prancha com a perna dela estava lá embaixo e ela estava lá em cima do morro. E ela começou a ver graça naquilo. E ao ver graça e ao perceber que a sua história poderia ser contada de uma forma diferente, tudo mudou na sua vida. O que iniciou com preconceito, agora surgiu com todas as oportunidades para poder trazer uma pessoa que no meio de uma desgraça, no meio de um momento de extrema dificuldade, conseguia ver motivos para rir. Essa é Amy Porter. Quantos de vocês poderia rir de alguma dificuldade que você está passando hoje? Quantos de vocês poderiam ressignificar a percepção que você tem sobre a situação que você está vivendo? Todas as questões na vida, elas se resumem àquilo que eu deixo e não quero fazer, para aquilo que eu quero e posso fazer. Eu fico no meu quarto, ou eu tento desbravar o mundo que eu desejo da forma que eu posso. Essa é a primeira história. A segunda é de Nelson Mandela. Esse homem nasceu num vilarejozinho da África do Sul. No vilarejo que ele tinha, a família dele era muito expoente. E ele poderia, lá naquele expoente, ser o chefe da tribo, o chefe daquela aldeia que ele vivia e que os pais dele moravam. Mas ele, com 23 anos, resolveu estudar Direito na capital, Joanesburgo. Quando ele foi para lá, ele começou a estudar e se envolver nos movimentos de lutar contra o Apartheid. O Apartheid era um grupo, uma minoria branca que mandava em todo o país negro. E ele fazia de uma forma diferente, ele não usava a violência. Ele apenas pedia para que as pessoas iguais, que tinham apenas a diferença da pele, da cor da pele, pudessem ser tratadas com dignidade e não mais com segregação. Que não tivesse mais um bairro, um ônibus, um restaurante específico para o grupo deles, mas que todos pudessem formar um grande grupo. E aí esse homem ficou foragido, porque os brancos, a minoria, não concordava em poder sentar na mesa dos outros, que eles chamavam de outros. Então, conseguiram prendê-lo, 27 anos ficou preso, dos 45 aos 72 anos. Mas a grande lição de tudo isso é que um dia o carcereiro, e tem até um livro falando sobre o carcereiro, as histórias que o carcereiro conta sobre Nelson Mandela. E o carcereiro disse para ele: eu não entendo por que você ri todos os dias. Eu não entendo por que você consegue ver graça nas coisas. Você está sempre lendo, você está sempre buscando, aconselhando. A história de Nelson Mandela, ele diz para aquele carcereiro: vocês podem prender o meu corpo, mas vocês nunca prenderão a minha mente. A minha mente é livre. A ansiedade. O que tem aprisionado a sua ansiedade? Qual é o carcereiro que está prendendo a sua ansiedade? Do seu corpo, dos seus problemas, das suas dificuldades, das limitações que você acha que você tem, das grades que você acha que está atrás, que estão ao seu redor. Todos podem prender o seu corpo, mas ninguém pode prender a sua mente, de pensar nos sonhos que um dia foi colocado no seu coração, foi colocado na sua mente. E você precisa apenas continuar acreditando. Ele foi solto com 72 anos e com 75 anos foi eleito presidente do seu país. Porque continuou acreditando no seu sonho. E o último, nós não podemos deixar de lembrar de um brasileiro chamado Ayrton Senna, que tem um sobrenome de vários brasileiros, Silva. Esse homem,
já tinha sido 2 vezes campeão mundial. Mas ele dizia que faltava uma coisa na carreira dele, que ele ainda não tinha, que era vencer o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. E ele já tinha tentado outras vezes e não tinha conseguido. Ele conseguiu. De ponta a ponta, foi campeão em 1994. Mas o grande barato, o grande conto, ou a grande história que a gente pode contar, não é ele ter vencido de ponta a ponta. É que quando faltava 20 voltas para ele conseguir chegar, de repente a 6ª marcha falhou. A 6ª marcha falhou. E a 6ª marcha falhando, como que ele reduz nas curvas? A pista reta vai, mas na curva, como que ele faz? Se ele não consegue reduzir. Aí ele tinha que usar mais forte o braço, para não deixar o carro sair. E cada vez que ele segurava, ele dizia, eu vou segurar, falta só 20 voltas. Isso é depoimento dele. Só que aí quando faltavam 8 voltas para poder, enfim, conseguir terminar a prova e ser campeão, a 3ª e a 5ª marcha falham também. E pior do que isso, agora começa a garoar. E a chuva começa a aumentar. E quando faltava 7 voltas para poder terminar a corrida, ele só tinha uma marcha, que era a 6ª marcha. O corpo começava a doer, ele diz que tinha várias crises no ombro, no pescoço e nos braços. A dor era tanta que ele só dizia assim, Deus, eu não posso, mas o Senhor me fez chegar até aqui. E se o Senhor me fez chegar até aqui, eu posso conseguir chegar até lá. E a história mostra que quando ele chegou, ele não tinha força nem para levantar a bandeira nacional. Ele teve que ser acudido, porque quando ele desacelerou o carro para pegar a bandeira, o carro não pegou mais. E essa história ficou na memória de todos como o dia em que Deus deu a vitória na mão do Ayrton Senna. E aí? A sua ansiedade por aquilo que você está lutando, que está doendo, que você acha que não vai chegar. Thomas Edison diz que ele precisou tentar 10.000 vezes para poder um dia conseguir acertar. Mas a frase mais impactante dele talvez seja, o segredo do sucesso é continuar tentando pelo menos uma vez mais. E talvez Ayrton Senna tenha entendido isso. Porque todos esses 3 personagens, eles nos mostram que a nossa ansiedade, ela não pode estar pela chegada. A nossa ansiedade tem que ser pela alegria do caminho, pela alegria de você não chegar em primeiro, mas o que você fez para você conseguir chegar como primeiro. E aí seus pensamentos, as suas emoções começam a ficar muito mais firmes, porque no momento de mais dificuldade a sua fé passa a ser tudo que você tem. E não passa a ser tudo porque o ser humano, ele só precisa ter esperança. O ser humano, ele não é completo. O ser humano não consegue frear uma Covid. O ser humano não consegue frear um tsunami. E nem larvas de vulcão. Se não for a sua fé, e se você for perguntar a um médico hoje, se ele desenganar um familiar seu, ele vai te dizer, tenha fé. Um médico mais cético que for, se for um ateu, ele vai dizer para você, tenha fé. Tenha fé, porque o paciente com fé, ele tem muito mais chance de ter uma reabilitação. Porque o seu corpo reage a uma química. Há uma química que te coloca para frente, que te coloca sentado, que te coloca deitado. E se você tem fé, o seu corpo todo reage à sua fé. E a nossa fé precisa ser como dos 3, visualizando que você já recebeu aquilo que você está desejoso. E José, quando ele via a dificuldade que ele tinha, ele não pensava na dificuldade. Ele só pensava em estar conseguindo
realizar o sonho que um dia ele teve. E que todo o processo fazia parte da alegria da caminhada, de contar a sua história de uma forma que pudesse gerar nele bons pensamentos, sentimentos e bons comportamentos. Essa foto é a foto que talvez a gente já chegando ao final, a gente pudesse dizer como a nossa ansiedade vê. A nossa ansiedade, se você olhar no primeiro momento, não sei se vocês conseguem ver daí, mas existem caravelas como se fossem barcos de naus, daquelas embarcações que fossem tomar um território. Começa com as embarcações, com os navios de guerra, e depois, se você continuar vendo, monta uma ponte. Existem dois tipos de você passar pela sua dificuldade. Enxergar é quando você vai ao oftalmologista. Você enxerga. Eu estou enxergando vocês, eu estou de óculos. Mas visão é diferente. A visão é como você vê as coisas. Eu vejo a minha filha e já imagino ela na igreja, casando. Eu podendo entrar com a minha filha na igreja. Eu podendo realizar os sonhos que eu tenho para o meu casamento, para a minha família pessoal. Vendo a minha família se alegrando, a minha família com momentos especiais juntos. Essa é a minha visão. E aí eu te pergunto, como que você quer tratar a sua ansiedade? Enxergando ou tendo visão? E eu compartilho contigo a importância da gente desenvolver o olhar da visão, de que as coisas vão dar certo, ainda que você não entenda agora. E um dia dá certo. E um dia aquilo que parecia impossível acontece. O faraó tem um sonho, e só quem sabe revelar o sonho que o faraó tem é o menino que está preso, é o menino que está encarcerado. E esse menino é chamado às pressas. E quando ele é chamado, o faraó percebe que não só ele entende do sonho, mas ele tem todos os predicados necessários para poder dar continuidade ao sonho que o rapaz teve, que iria ter 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. E o faraó bota um anel sinete no dedo dele, um cordão de ouro, uma roupa de linho, e aquele homem que estava na sarjeta, que estava desenganado por estar primeiro como escravo e depois como prisioneiro, agora é o segundo homem mais forte do Egito. E esse homem agora precisa visitar o seu passado, precisa visitar seus pensamentos. Porque quando as coisas começam a dar certo, a gente não tem tempo para pensar naquilo que ficou para trás. Mas tem uma hora que o passado volta. E aí? E agora? Agora que tudo deu certo, os meus irmãos estão na porta precisando de mim. Aqueles que mais me fizeram mal, agora eu tenho oportunidade de retribuir o mal com o mal. Eu tenho oportunidade de me vingar. Agora eu tenho a oportunidade de fazê-los sofrer tudo aquilo que eles me fizeram sofrer. Diz o texto que José teve 2 filhos no Egito. Primeiro filho, o significado do nome Manassés significa que José está dizendo que tudo que ele passou na casa do pai, tudo que ele passou no trabalho, estava esquecido. E o segundo filho dizia que ele estava sendo próspero na terra onde ele tinha sido escravo. Parece que está tudo resolvido. Mas e aí na hora de enfrentar os irmãos cara a cara? E essa é uma grande ansiedade que todos nós sofremos. Porque nós lutamos muito para poder ter as coisas que nós temos. Os filhos, a casa, o emprego. De conseguir lutar contra todas as pessoas que talvez um dia tornaram aquilo que poderia ser um pouco mais fácil, mais difícil.
E agora a gente precisa lidar com essas pessoas. A gente diz que perdoou, mas existe um teste que eu te convido a fazer agora nos seus pensamentos, que é um teste de corrosão. Quando você sabe que uma coisa é boa, que é de ouro, que é pura, você pode jogar algo corrosivo, abrasivo, que ela não derrete. Mas se você pegar algo que é abrasivo e jogar, ele derrete na hora. Quem tem às vezes anel pode ver isso também. Esse é o teste que a gente tem que fazer nas nossas questões de pensamentos de vida. Os pensamentos que você tem, os pensamentos da sua ansiedade. Se a gente fizesse um teste, será que você realmente perdoou a todas as pessoas que um dia te fizeram sofrer? Ou dificultaram a sua caminhada? Ou dificultaram o seu processo? E o dia de passar pelo teste é o dia que você chama todo mundo. E nesse dia, a história mais fantástica que tem, e que nos ajuda muito enquanto apoio terapêutico e psicológico, é quando a gente entende que nenhuma pessoa, ela pode nos fazer mal. Sabem disso? Nenhuma pessoa pode nos fazer mal. O que nos fazem mal são os comportamentos que essas pessoas têm. Ou seja, as pessoas, por mais malvadas que sejam, um dia elas tiveram uma história boa com você. Ou aquelas pessoas que são distantes e que às vezes fazem alguma ruindade na rua, mas essas pessoas um dia foram o filho amado de alguém, ou foi o filho da avó, que foi criada sem pai, sem mãe. Pessoas. E José entendeu que o problema que ele tinha é com o comportamento dos irmãos, mas que ele estava naquela função só porque um dia ele foi liberado para poder chegar até o Egito. Porque todas as dificuldades que ele passou, inclusive as que os irmãos dele o fez passar, foi necessário para que ele pudesse ser um governador, para que ele pudesse ter a estrutura emocional, espiritual e física para poder aguentar todas as dificuldades. E a sua ansiedade, para a gente fechar por hoje, é muito importante que você entenda que os seus problemas são com comportamentos. E qualquer pessoa que tenha tido um comportamento ruim, o comportamento pode ser avaliado. Às vezes pessoas são presas por conta de um comportamento. Tem pessoas que às vezes têm um comportamento contra elas mesmas, elas se cortam. Mas Deus é tão maravilhoso que te dá a oportunidade de cicatrizar suas feridas. O seu corpo já produz o perdão necessário para que você possa ter uma segunda e uma terceira chance. Seja mais leve com você a partir do perdão. Porque o perdão, ele carrega uma marca que fica no seu sistema emocional. Todas as vezes que você vê, ouve, convive com alguém que te faz lembrar de um trauma não resolvido, te leva aos seus piores dias, aos seus piores momentos da sua caminhada. Identifique aquilo que te traumatizou, aquilo que dificulta a sua caminhada, os pensamentos, e saiba que você pode perdoar pessoas, porque as pessoas, ainda que os seus comportamentos podem merecer a sua avaliação negativa, mas através daqueles comportamentos, se você está aqui hoje, até se for um comportamento contra a sua própria vida, você só sabe a importância da sua vida quando você tem uma chance de quase perdê-la. E saiba que a sua espiritualidade, a sua mente e o seu corpo te dão o perdão necessário para que você siga. Se esse perdão é dado na cicatrização num corte, qual é a dificuldade que você tem de liberar o seu perdão
contra aquele que um dia te feriu, já que nós nos ferimos tantas vezes. E essa é a reflexão que eu deixo para todos nós essa noite, e espero que a sua ansiedade possa encontrar respostas em tudo aquilo que nós conversamos aqui. Me desculpe se fiz pesado ou se prolongamos demais o que a gente tinha para conversar. Muito obrigado.